jaborandi ele é a única fonte natural de uma molécula chamada pilocarpina, e essa molécula ela é extraída das folhas do jaborandi e ela é usada para a fabricação de vários medicamentos. E tradicionalmente ela foi muito utilizada e ainda é para a produção de colírios que são usados no tratamento de glaucoma. E como essa é uma molécula que foi sendo cada vez mais difundida, já tem mais de 100 anos que a gente conhece a pilocarpina e há décadas ela é usada no tratamento de glaucoma, outras funções, outras propriedades permitiram que ela hoje tivesse participação em outros medicamentos também para tratamento de outras doenças. Então, ela já é usada para tratamento também de xerostomia, que é síndrome de boca seca. Então, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, normalmente na parte do rosto, sofrem muito com essa síndrome de boca seca. Então, tem medicamento que é usado para auxiliar, porque a pilocarpina, ela ajuda no processo de salivação. Então, se você sofre com síndrome de boca seca, ela é usada para produzir salivação. E recentemente também ela foi aprovada pela FDA, que é a agência americana, né? E ela vai ser usada, já está sendo usada no mercado americano para a produção de um outro colírio, que é para presbiopia, que é a síndrome de vista cansada. Mas por enquanto está restrito ao mercado americano, que já é um mercado gigantesco, então tem uma demanda grande pela molécula de pilocarpina nesse sentido também. O jaborandi ele é explorado comercialmente no Brasil desde o início do século XX. Então, lá em 1920 já havia exploração comercial das folhas de jaborandi. Ela se intensificou muito nas décadas de 70 e 80, onde houve um pico de demanda, né, pela extração de folhas. E aí sim é que houve uma extração muito desordenada, um depauperamento das plantas em ambiente natural. Ou seja, as pessoas arrancavam não só a folha, mas arrancavam os galhos e até a própria planta para colher bastante, né, e vender para a indústria. E isso provocou uma perda muito grande, e associado que o jaborandi ele ocorre dentro do subbosque da floresta, ou seja, na parte baixa, debaixo das árvores, é a área de domínio, de concentração dele. Se a gente desmata a floresta, automaticamente você está eliminando o hábitat natural do jaborandi. E a gente sabe que o desmatamento tem sido muito forte nas últimas décadas aqui na região amazônica. Então, junto com a exploração desordenada, o desmatamento são os dois motores de realmente terem dizimado mais de 50% das populações naturais de jaborandi. Então, já tivemos uma perda muito grande. Hoje, o jaborandi é uma espécie considerada ameaçada de extinção, segundo a legislação brasileira. A gente tem um trabalho grande que a gente executa dentro da Floresta Nacional de Carajás, que é o nosso local de estudo, mas o que a gente desenvolve lá dentro pode se aplicar a diversas outras localidades. Então lá é o nosso local de estudo. Então a gente trabalha em diversas frentes. Uma das primeiras frentes é mapear onde o jaborandi de fato ocorre. Isso vai permitir com que as pessoas consigam manejar melhor a espécie. Se eu exploro o jaborandi em um ponto A somente, e eu tenho condições de explorar no ponto A e no ponto B, quer dizer que um ano eu consigo explorar no ponto A, e no ano seguinte aquele ponto A fica descansando e eu vou explorar o meu ponto B. Então a gente consegue ter um manejo melhor e conseguir, além de melhorar o pousio, né, que a planta pode descansar durante um período e refazer a sua copa, eu consigo extrair muito mais folhas, né, porque a planta vai se recuperar melhor também. Isso faz com que a planta descanse, consiga produzir sementes e tenha os novos indivíduos que também virão. Então isso permite um manejo mais sustentável. Então a gente trabalha também, além dessa parte de mapeamento, como cultivar o jaborandi. Então a gente quer que áreas onde ele já ocorreu, a gente possa reintroduzir o jaborandi de forma, ou para crescer num ambiente que vai se tornar natural novamente, se a gente consegue recuperar a área. Hoje a gente faz isso dentro da Vale, que é as áreas que a Vale recupera, né, dentro da recuperação de áreas, a gente já insere o jaborandi para que ele volte a ocorrer naquelas áreas. E também existe a possibilidade de a gente consorciá-lo dentro do SAF, que é aqueles sistemas agroflorestais. Então a gente consegue inserir mais um local de produção que seja fácil de extrair as folhas do jaborandi. Como propagar o jaborandi? Inicialmente eu preciso coletar sementes. Essas sementes precisam ter qualidade, então precisa ser sementes de qualidade e quanto tempo eu posso armazenar. Porque existem muitas espécies que a gente coleta a semente e logo elas perdem a viabilidade. Então não adianta eu guardar sementes.
E então a gente precisa entender isso para saber como produzir mudas, como fazer com que essas mudas cresçam bem e se desenvolvam bem em ambiente natural. Então todos esses pontos têm pesquisas que são feitas. E as plantas de jaborandi, a produção de pilocarpina, ela é muito variável conforme o ambiente onde a planta está. E isso a gente não sabe se é um fator que é determinado pela genética da planta, porque a genética dela pode ser diferente entre um local e outro, mas também se é o ambiente, porque o ambiente é diferente entre um local que tem, por exemplo, uma mata mais fechada e um local que tem uma mata mais aberta. Então a gente tem estudos que a gente tenta entender o que mais influencia a produção de pilocarpina. Então, se é uma influência genética ou se é uma influência do ambiente. A gente sabe que é um jogo complexo, que normalmente é essa interação entre os dois, mas a gente segue buscando como se dá essa sinergia. Se existe, por exemplo, plantas que estão aqui, ela tem uma genética diferenciada e é combinado com o ambiente. Então a gente tenta entender isso para tentar reproduzir e em um local posterior a gente consiga otimizar essa produção do jaborandi para produzir muito mais pilocarpina. Aqui a gente tem várias etapas, né? O projeto, como ele já começou há um tempo, algumas etapas nós já executamos e não veremos mais hoje no laboratório. Por exemplo, todos os estudos voltados para a propagação e cultivo do jaborandi, que é o início lá da germinação das sementes, as produções de muda, tudo que a gente já desenvolveu, já é uma etapa que já saiu dos nossos laboratórios. Óbvio que a gente ainda tem alguns pequenos estudos em execução, como a parte de clonagem, se é preciso clonar uma matriz, olha, encontramos uma matriz de jaborandi que produz muito bem. Então a gente às vezes precisaria estabelecer uma forma de clonar. Então a gente tem material aqui que permite a gente desenvolver esses estudos. Ainda não está na nossa pauta, porque uma vez que a gente fala de conservação, nós não estamos interessados em clones, nós estamos interessados na diversidade genética. Então hoje o que a gente faz aqui é estudar a diversidade genética. Então a gente coleta as folhas em campo de jaborandi, uma amostrinha de folha, coloca nos tubinhos com a solução que vai conservar esse DNA, traz para o laboratório, faz a extração de DNA e vamos utilizar os nossos sequenciadores para obter o banco de informações que a gente vai estudar. Aqui no ITV, desde que eu cheguei aqui eu trabalho já com o jaborandi. A gente tem uma parte de mapeamento das populações e estudar também a diversidade genética delas. O nosso foco sendo a Floresta Nacional de Carajás, ali a gente já entendeu que manter a floresta como ela é mantida hoje é realmente uma espécie de um cofre.